a segunda parte aqui, capítulo 14, e essa segunda parte, ela vai do verso 5 até o verso 12. Essa segunda parte, ela foi intitulada, lá no iniciozinho, quando nós começamos aqui a pregar no capítulo 14, com o seguinte título, que nos orienta aqui para o melhor entendimento. O título é esse: a distinção de dias não pode ser assunto maior do que os propósitos da vida do crente, e nem mais importante que Cristo e os seus feitos. Ou seja, do verso 5 até o verso 12, o título que nos encaminha, que nos dá uma clareza maior do que nós vamos tratar é isso. Não existe nada no meio da igreja, principalmente questões triviais, que possam ser maiores do que os propósitos de Deus na nossa vida, e muito menor e muito menos importante essas demandas triviais do que a pessoa de Cristo para nós. Isso tem que estar na nossa mente, tem que estar no nosso coração. Para que nós possamos ter o melhor entendimento, eu separei aqui em 4 partes o que nós vamos estar meditando hoje. A construção dos argumentos que Paulo trata aqui no capítulo 14. Os irmãos que estão tomando nota, podem escrever aí na Bíblia de vocês e nos seus cadernos. A divisão vai ficar assim, ó. Verso 5 e verso 6, Paulo vai mostrar o outro problema aqui na igreja. Essa parte final, ele detectou 2 problemas. Nós vimos que o primeiro problema que ele detecta logo aqui no verso 1 está relacionado com dieta, mas o segundo problema ele traz aqui a partir do verso 5, e além disso, ele vai mostrar a solução tendo em vista a tratar na sua particularidade. O entendimento de Paulo era que todos são crentes, todos ali eram crentes, então viviam cada um com as suas crenças para a glória de Deus. Ou seja, versos 5 e verso 6, meus irmãos, Paulo aqui traz o problema. E interessante, Paulo olha para essa comunidade e na mente dele que está escrevendo, ele fala assim: vocês são crentes, todos aí são crentes. É muito pequena essa demanda para vocês estarem aí brigando, é muito pequeno para vocês estarem colocando em risco a vida de vocês por estarem julgando e desprezando os outros por trivialidades. Verso 5 e verso 6, ele deixa isso claro. Verso 7 e verso 8, meus irmãos, nestes 2 versos, ele traz um resumo geral da vida do crente. E ele vai falar assim: o crente vive e morre para Deus. Olha que interessante. Verso 7 e verso 8, o crente vive e morre para Deus. Não fazemos nada para nós mesmos. Olha que bonito isso. Nós vivemos, nós morremos, é para Deus, não é para nós. Porque aqui do verso 7 e verso 8, até o finalzinho aqui no verso 12, Paulo começa a construir algo que deve ser muito, é muito importante. Nós devemos guardar isso na nossa mente. O que é? Paulo sai do simples até o complexo para solucionar o problema. É uma característica da Escritura de não trazer solução das coisas numa tacada só. Como assim? Acontece da seguinte maneira: existe uma construção de informação, ou seja, do básico, aquilo que é genérico, até chegar nas questões teológicas, para que aquele que está sendo tratado pela palavra de Deus comece a se robustecer de informações até que ele chegue naquilo que é sólido da palavra de Deus e tenha condições de aprendizado e uma caminhada sólida. Agora no verso 9, meus irmãos, Paulo sai do que é generalismo e evoca uma certeza teológica. E qual é a certeza teológica que Paulo evoca aqui no verso 9? Cristo é Senhor de vivos e mortos. Ele sai do genérico e agora entra numa base, num pilar da teologia. Qual? Cristo é Senhor de mortos e vivos. No verso 10 e no verso 12, Paulo vai trazer 3 ensinos importantes. O primeiro ensino é um questionamento: irmão julgando irmão? Como é que isso pode acontecer? Irmão julgando, desprezando irmãos? Isso está acontecendo no meio de vocês?
É como se ele tivesse assustado com o que está acontecendo. Isso é verdade? Por que ele está questionando isso? Porque para Paulo e para qualquer crente existe um e um verdadeiro juiz, que é o Senhor Jesus. Não tem possibilidade de um crente julgar outro. Não é possível que vocês estão perdendo tempo com julgamentos entre vocês. Não é possível que vocês estão se desprezando mutuamente. Por quê? Existe um único juiz, um verdadeiro juiz, e ele é o nosso Senhor Jesus. E mais, todos, prestem atenção, todos estaremos diante desse juiz naquele grande dia. Todos nós. Observa, a solidez teológica começa a aumentar. Ele vem do genérico. Vocês estão vivendo, é para Cristo. Vocês vão morrer, é para Cristo. O crente não vive para si mesmo. Ele abriu um leque de generalização. E agora ele começou a funilar. Quando ele funilou, ele apontou e disse assim: nós vamos olhar para o Senhor, que é o justo juiz. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso exemplo. E ele chega no verso 10 e fala assim: todos nós nos depararemos um dia com esse justo juiz. O segundo ensino desse finalzinho aqui é esse: a certeza do grande juízo. Um dia todos serão julgados e reconhecerão Ele. Esse dia é certo para toda a humanidade. Para aquele que nasceu lá em Adão, lá atrás, lá nos primeiros dias, e o último homem que vai nascer nessa terra, todos se depararão com aquele grande dia. Para nós é um dia alegre, para nós será um dia festivo. Mas vocês vão perceber, irmãos, que esse dia vai ser um dia tenebroso, dia difícil, duro dia esse, porque muitos reconhecerão que Ele é Senhor. Muitos olharão para aquele grande trono, o Senhor assentado, todo-poderoso, rejeitaram Ele o tempo inteiro, a vida inteira, olharão e falarão: realmente Ele é Deus. Mas eles não vão poder falar: Ele é o meu Salvador. Duro dia. Duro dia. E por último, no verso 12, Paulo fala para esses irmãos que estão lá em Roma: cada um de nós deve cuidar da sua própria vida. E aí ele fecha aqui. Esse é o resumo do que nós vamos estar meditando do verso 5 até o verso 12. Então vamos lá, a partir do verso 5, nós vamos olhar agora verso 5 e verso 6. Algum irmão aí, Júlio, você, lê para mim o verso 5 e o verso 6, por favor. Faz diferença entre dia e dia, outros iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Amém. Aqui Paulo mostra o problema e mostra como é que devem ser os passos dessa igreja, desses irmãos. Olha aí, como é que Paulo faz isso? A primeira coisa que Paulo faz é a construção do argumento dele. No iniciozinho aí do verso 5, Paulo mostra o segundo problema da igreja. Nós chamamos de capítulo 14, verso 5, parte A, que vai até o primeiro ponto final. O irmão Júlio leu, ele diz assim, ó: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Como eu falei para os irmãos domingo passado, nós não temos certeza do que Paulo está falando aqui literalmente. Se está falando do dia de sábado, aquele dia de descanso, ou se ele está falando das festas, nós não sabemos. Nós sabemos que existe um grupo, e esse pequeno grupo, parece que era um grupo menor, que são qualificados como fracos ali, eles estão fazendo observação de dias. E Paulo qualifica aqui bem no iniciozinho do verso 1 o problema. A parte B do verso 5 e o verso 6, ele dá início à solução do problema. Ou seja, ele caracteriza no início do verso 5 o problema, e agora no mesmo verso 5 e no verso 6 ele traz a solução. Olha aí no verso 5, a parte B, ele diz assim: cada um esteja inteiramente convicto na sua própria mente. E no verso 6 ele diz assim: aquele que faz caso do dia,
para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E faz o que, meus irmãos? E dá graças a Deus. O que Paulo está falando aqui resumidamente? O problema que está acontecendo, o segundo problema que está tendo uma divisão entre vocês, tem um grupo aí que está fazendo divisão de dias. Tem um grupo aí que está fazendo observação de dias. Ok. Essa observação de dias que esse grupo está fazendo não fere ao Senhor e não fere a Escritura, porque não está sendo vinculada a uma demanda salvífica. Como se esse grupo dissesse assim: eu preciso guardar esse dia para que eu seja salvo. Não, eles não estão fazendo isso. E aí ele começa da segunda parte do verso 5 e o verso 6, trazendo o conserto. E como é que é o conserto? A primeira coisa que ele fala assim: esteja inteiramente convicto na sua própria mente. Primeira demanda de Paulo no verso 5b: meus irmãos, cada um de vocês, os que guardam dias e os que não guardam dias, estejam com a sua mente livre, estejam certos do que vocês estão fazendo. Olhem para a palavra do Senhor e observe a forma com que vocês estão vivendo. Se ela não fere as Escrituras, tenha paz, viva. Cada um se preocupe consigo mesmo, naquilo que você está fazendo. Aí ele continua, como? Ele diz assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Como é que aqueles irmãos de Roma deveriam fazer observação se eles estavam pecando ou não? Era se aquilo que eles estavam vivendo era para o Senhor. Você guarda esse dia para o Senhor? Você deixa ou não deixa de comer para o Senhor? Então você está fazendo certo. Tenha paz, viva. Olha aí, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Mas, e quem come, para o Senhor o come. Qual é o problema disso? Nenhum. Ele está guardando um dia específico para o descanso, para uma observância, para algum propósito dele? Ele está fazendo para o Senhor. Tem pecado aí? Não. Ele está comendo ou não está comendo por um propósito específico para ele? Está fazendo para o Senhor? Tem pecado nisso? Não. Então deixa ele em paz. Deixa ele seguir a caminhada de vida, porque é para o Senhor. Porque quem dá graças a Deus e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Paulo olha para o cenário da igreja, é como se ele estivesse vendo pessoas que não estão comendo e agradecem a Deus por não comer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou conduzindo assim a minha vida. Obrigado por o Senhor me dar graça por eu estar fazendo isso. E pelo que Paulo está falando, está mostrando, esse irmão que está dando graças a Deus para não comer, ele não está fazendo como se estivesse fazendo o juízo daquele que está comendo. Ele simplesmente está vivendo a rotina dele. Senhor, obrigado porque eu não estou comendo. Da mesma forma, aquele irmão que guarda um dia específico, um dia especial, ele ora e fala assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me permite guardar um dia para Ti. Obrigado porque eu tenho um dia para me dedicar ao Senhor, com minha casa e com minha família. Muito obrigado, Senhor. Aí Paulo fala assim: que pecado há nisso? Que erro há nisso? Se você não come e se você guarda um dia, continue em paz. E se você come e não guarda dia, dá graças a Deus e continue em paz. Mas não voltem-se uns para com os outros com juízos e com desprezo, porque o erro e o pecado existem nisso. Esse é o que Paulo fala aqui no verso 5 e no verso 6. Agora no verso 7 e no verso 8, e a partir de aqui, é o segundo passo na argumentação generalista de Paulo. Parece que o funil agora começa a ficar apresentado para a igreja. Olha aí na sua Bíblia, verso 7, Paulo diz assim: porque nenhum de nós vive para si. Qual é a primeira palavra que tem aí no verso 7? Por quê? Porque, meus irmãos, é uma conjunção. Ele está explicando o que ele falou ali nos versos anteriores, e ele irá dar continuidade nos argumentos. Como é que ele vai dar continuidade nos argumentos? Porque agora no verso 7 ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, pois se vivemos, para o Senhor vivemos,
Se morremos para o Senhor, morremos. Como você no verso 6 e no verso 7 não pode julgar o outro e nem desprezar o outro, mas você vive dando graças a Deus pelo que você come, pelo que você não come, pelo que você observa e pelo que você não observa, você tem que ter essa consciência, porque você vive e morre para o Senhor. É isso que Paulo está falando para eles. E aqui nós entramos diretamente numa imagem de um funil. Por que de um funil? Porque agora Paulo vai criar uma argumentação para começar a mostrar para essa comunidade ali em Roma que eles não devem continuar, eles devem parar com o juízo temerário, com o juízo condenatório. Por quê? Porque existe a glória de Cristo aqui. E aqui, meus irmãos, nós chegamos numa informação muito importante, muito importante, porque é comum na Bíblia, e deve ser também comum nas nossas vidas, nós tratarmos pessoas que estão com escolhas precipitadas, ou com erros, ou simplesmente pessoas que precisam aprender algo na vida, e nós não podemos trazer o denso, nós não precisamos trazer para essas pessoas aquilo que vai ser muito pesado para que elas possam aprender. Nós temos que começar do que é leve, do que é fácil, e construirmos uma caminhada de ensinamento e de aprendizado, para que com o tempo aquela pessoa fique robustecida e cresça. Isso é difícil porque é muito comum para nós irmos para o extremo, principalmente nas nossas famílias. Você já reparou quando alguém dentro da nossa casa erra, o que nós fazemos? Simplesmente nós descarregamos sobre aquela pessoa tudo aquilo que a gente acredita que ela tem que fazer. Como é que você não fez isso? Como é que você errou aqui de novo? Como é que você não observou tais coisas? Puxa vida, mas de novo! Nossa, mas você parece que não observa, você não está atento e tal e tal. A gente quer descarregar porque exige que a pessoa vá ao extremo. Mas a Escritura mostra o contrário. Ela começa do pequenininho e vai crescendo. Olha que interessante. No capítulo 4, do verso 18 de Mateus, até o capítulo 16, verso 21, acontece que das primeiras pregações, dos primeiros discípulos que foram chamados, até o anúncio da paixão, o primeiro anúncio da paixão, foram quase 3 anos. Das primeiras palavras expositivas do nosso mestre, os primeiros discípulos a serem chamados, os primeiros passos da caminhada, até o dia que o Senhor deixou claro o que ia acontecer, foram quase 3 anos. Por que ele não escrachou de uma vez? Por que ele não descarregou todas aquelas informações naquele momento? Porque era necessário um tempo de amadurecimento, de crescimento, de uma caminhada, de conhecimento da pessoa e a fé em Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos amadurecer as pessoas que estão ao nosso redor, trazendo aquelas informações mais básicas primeiro, para que nós possamos crescer teologicamente na fé e chegarmos às bases da teologia. Olha o segundo exemplo aqui, Marcos 9, do verso 33 ao verso 37. João 13, 20 nos mostra que do dia da discussão até depois a primeira confrontação, até o exemplo do lava-pés. Marcos 9, 33 a 37 mostra os discípulos. Eles estão entre eles e começam assim: e aí, quem que é o maior entre nós? Quem que é o mais importante aqui? E o nosso mestre ouvindo: e aí, Pedro? Claro que sou eu. Pedro fala assim: nunca, eu sou muito melhor que você. A briga foi feia, o pau quebrou ali. O legal do texto de Marcos é que Marcos mostra que isso aconteceu durante eles estavam caminhando. Houve uma caminhada e uma discussão, até que o Senhor chegou para eles e falou assim: o que vocês estavam conversando ali na beira do caminho? A Bíblia diz que eles ficaram constrangidos, porque eles não queriam mostrar qual era a discussão. Por quê? Era tão fútil, era tão pequena, era tão inútil a discussão deles, que eles ficaram com vergonha.
Aí eles tentaram de alguma forma ou de outra forma fazer com que aquele assunto passasse, mas o nosso mestre não deixaria que aquilo passasse para que ele começasse a ministrar no coração dos seus discípulos. Eles deviam pensar assim: rapaz, vamos fugir do assunto, vamos fingir que está acontecendo outra coisa, que ele esquece, vamos ganhar tempo. O Senhor não deixa passar, mas ele trata de uma forma muito simples. Como é que ele trata? Ele junta os discípulos, está todo mundo ali ao redor. A Bíblia fala que ele pega uma criança e coloca no meio deles. Percebe? Não existe complexidade teológica, não existe evocação dos princípios teológicos antigos, não existe nada grandioso demais. Ele olha para uma criança e fala assim: vocês têm que ser semelhante a ela, vocês têm que parecer com essa criança. Aí você fala assim: mas pastor, esse é o ensinamento de Jesus? É. Mas parou por aí? Não. Passou-se alguns dias, alguns meses ou até anos depois, chegando perto do fim da vida, chegando perto ali de Jerusalém, o nosso mestre fala assim: tem um assunto para tratar com eles. Eles já estão instruídos em vários pontos em relação a tudo que eu vim falando que era duvidoso para eles. Eu vou tratar um ponto com eles. A Bíblia fala que ele vem, tira a sua roupa, coloca uma toalhinha agora na sua coxa. Ei, João, dá seu pé aqui, meu filho. Imagina a cena, irmãos. Tenta imaginar a cena. Sabe que ofício que o nosso mestre estava fazendo? De um escravo. Aqui ele deixa de ensinar com palavras e começa a ensinar com a vida. Ei, Tiago, vem cá, coloca o pé aqui, filho, deixa eu lavar os seus pés. Essa era uma prática comum ali, quando chegava alguém de fora e chegava na casa de alguém por convite, alguma coisa, o escravo que lavava os pés daquela pessoa, porque a caminhada era uma caminhada que produzia sujeira nos pés. E o Senhor lava os pés de todos eles, mostrando que o maior se faz de menor. Porque quem é o maior entre eles? Percebe? O ensino sempre, ou quase sempre na Escritura, começa com as questões pequenas. E ela vai crescendo, e chega a um ponto em que ela engloba por completo a pessoa que está aprendendo. O último exemplo, Lucas capítulo 24, do verso 1 ao verso 35. Lucas capítulo 24, do verso 1 ao verso 35. Que texto é esse? Discípulos que voltam para Emaús. Ali na narrativa de Lucas, 2 discípulos estão voltando. Acabou tudo. O nosso Cristo morreu, ele era o profeta. Os discípulos estão se dispersando. É certo que um e outro falaram que viram o mestre, mas acabou. E a Bíblia fala ali através de Lucas narrando que no meio do caminho o Senhor Jesus chega. E Lucas deixa claro que os olhos daqueles 2 discípulos estavam impedidos de reconhecê-lo. E Jesus pergunta para eles: rapaz, o que vocês estão falando? O que aconteceu? E eles estavam tão impedidos que eles falam assim: cara, tu é o único forasteiro aqui que não sabe o que está acontecendo? Realmente eles não tinham noção nenhuma que era o próprio Cristo. Jesus fala assim: não tenho, o que aconteceu? E aí eles narram: o nosso Cristo, aquele que realmente nós esperávamos que era o cumprimento, era o Senhor, era o Messias, ele morreu e já faz 3 dias. É certo que uns discípulos falaram que viram ele e tal, mas acabou. Por que Jesus simplesmente não apareceu para eles ali? Por que ele não mostrou? Sou eu aqui, cara. Acorda, seu nécio, acorda, seu tolo, acorda, sou eu. Por que ele não fez isso? O decorrer do texto diz assim: e ele começou a expor, desde os textos de Moisés até os profetas, passando por toda a Escritura, para revelar o que deveria acontecer com Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? O Senhor abre mão de fazer o extraordinário na frente daquelas pessoas para que Ele possa simplesmente ensinar o ordinário. Que é o ordinário? A pregação da palavra de Deus e o crescimento da primeira informação até a última. Ele gasta, se eu não me engano, 11 ou 12 estádios até chegar na casa deles.
E quando ele chega ali na casa deles, que ele finge que vai embora, eles falam assim: não, a conversa está tão boa, nosso coração está queimando, fica aqui com a gente. Beleza, quando ele se senta, que ele pega o pão para partir, ele se apresenta para eles como o Cristo, aquele que esteve com eles o tempo inteiro. Sabe o que esse texto ensina para nós, e é profundo demais? Que antes dos olhos deles reconhecessem Cristo, eles tinham a necessidade de ter um coração queimando por causa da palavra de Deus. Ô irmãos, tem muita gente no nosso meio que quer ver milagres acontecendo, coisas grandiosas acontecendo. Tem gente que quer ver o sobrenatural, mas não consegue identificar o ordinário. Sabe o que nós aprendemos com isso, e o que Paulo está fazendo aqui nessa segunda parte que nós estamos meditando? Que nós devemos cuidar daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Cuidar com essas pessoas, das nossas palavras, nas nossas instruções. O nosso modelo de vida deve ter uma frequência que outros possam acompanhar. Eu não ensino para ninguém como se ela não fosse uma criança. Tem que ser tudo muito lento, tudo muito paulatino e tudo muito fácil. Sabe, irmãos, está cheio de criança aqui. Quais são os exemplos que nós estamos dando para elas? Como é que vocês estão vivendo para os seus filhos? Principalmente os pais. Tudo começa com os pais, sabia? Um filho violento, certamente ele teve pais violentos. Tudo começa com os pais, sabia? O filho que se desemboca para a homossexualidade passou por frustrações e dificuldades terríveis que só ele, Deus, sabe o que aconteceu naquela casa. Tudo começa com os pais, sabia? Quando você vê uma criança xoxa, num cantinho, dispersa, ou uma criança barulhenta que tem necessidade de ser vista e ouvida, olha para os pais. Os pais estão distraídos nesse mundo com coisas tão fúteis, tão tolas, que estão esquecendo seus filhos. Irmãos, tudo começa dentro de casa. Esse é o primeiro, é a primeira escola, é a primeira universidade, é o primeiro ensino, é o primeiro exemplo que eu e vocês devemos viver com toda a intensidade do mundo. A mídia tem acabado com a família hoje. E a culpa da mídia? Não. Isso aqui tem acabado com as casas. Isso aqui é o problema. Esse negocinho que não pesa nem 100, 200 gramas, isso aqui que é o problema? Não, irmãos, são os nossos corações. Nós deixamos de ser mestres. Nós deixamos de ensinar na arte do ensino, começando do pequeno e crescendo, ao ponto que a nossa vida seja o exemplo para os da nossa casa. É triste o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje. Por quê? Porque nós deixamos e abandonamos a nossa vocação de sermos mestres. E Paulo termina aqui, irmãos, dizendo o seguinte: o crente não vive e nem morre para si. Sua vida e sua morte é para Cristo. Vocês não estão vivendo aí de Roma para vocês. E vocês não vão morrer para vocês. A vida de vocês e a morte de vocês é para Cristo. Querem ver um exemplo mais patente que tem nas Escrituras sobre isso? Abrem a Bíblia de vocês lá no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1, lá em Filipenses. Capítulo 1, leia aí, Israel, por favor, o verso 21. Filipenses 1, 21. Olha isso aí. Viver é Cristo. Morrer é lucro, irmãos. O crente fica ansioso por esse dia, por esse momento, porque ele viveu o Cristo a vida inteira. E ele sabe, ele está convicto que quando ele morrer, Cristo também vai ser o período inteiro, a eternidade inteira. No verso 9, agora Paulo traz robustez teológica para o seu argumento. Olha o que Paulo fala aí no verso 9, olha aí na sua Bíblia, capítulo 14, verso 9. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu.
Olha que maravilha. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? Para ser Senhor tanto de mortos como dos vivos. E aqui, meus irmãos, nós temos que responder: o que Paulo está querendo dizer quando ele fala que Cristo aqui é Senhor de mortos e vivos? Paulo simplesmente está apontando para Cristo como Senhor e como modelo da igreja. Eu já consertei o que vocês estão fazendo de errado. Vocês estão entendendo? Pela questão mais generalista, entenderam? Agora nós precisamos de algo maior, algo mais profundo, algo que tenha consistência. O que Paulo que nós precisamos? Olhar para Jesus. Por quê? Porque Jesus, para Paulo, Jesus na Escritura é Senhor e modelo. Como assim? Jesus é Senhor. Como que Ele é Senhor? É o único que pode plenamente exercer juízos. Ele é o único que pode julgar. Ele é Senhor. Vocês devem viver para Cristo. Vocês devem morrer para Cristo. Parem de julgar. Por quê? Porque o único que pode exercer total juízo é Jesus. Mas Paulo não para por aí. Ele fala assim: o nosso Cristo é modelo. Que modelo é esse? O modelo que Ele pagou um alto preço. Ele morreu e Ele ressurgiu. Por isso é Senhor de mortos e vivos. Ele traz a complexidade teológica mostrando: Cristo morreu por nós, Cristo ressurgiu por nós, Ele cumpriu todos os propósitos que o Pai tinha estabelecido para eles. Agora Ele é pleno Senhor e juiz. Só Ele pode trazer juízo para todas as pessoas. Essa é uma base teológica que tem que estar no meu coração e no seu coração. Quem é o juiz verdadeiro? O Senhor Jesus. Ele é juiz de mortos e de vivos. E não existe uma única alma, não existe uma única pessoa que não será julgada por esse justo juiz. Olha a expressão: por esse justo juiz. Ô irmãos, isso traz-nos uma paz tão grande. Ainda mais nós que estamos no cenário Brasil e vendo o judiciário que nós vemos hoje, e olhar essa discrepância, essa enorme distância que existe do justo juiz e desse judiciário que quase que completamente imundo e corrompido hoje. Nossa, nos traz uma paz, irmãos. Eu vou ser julgado, glória a Deus. Um dia eu vou estar diante do meu Senhor e Ele vai julgar todos os meus atos, glória a Deus. E eu sei que se eu não fosse julgado por um juiz tão amoroso, tão misericordioso e tão longânimo, eu seria condenado. Mas porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele morreu no meu lugar, o juízo dele na minha vida é um justo julgamento, porque os seus méritos me salvou. Agora pensem comigo: se vocês fossem julgados pelo judiciário desse país, o que ia acontecer com vocês? Tem alguém rico e milionário aqui? Tem alguém aqui que pode comprar alguma coisa? Se não tem, irmãos, nós estamos no sal. Infelizmente, mas a Bíblia nos diz: Ele é justo juiz. O verso 10 ao verso 12, nós fechamos aqui a explicação teológica de tudo que Paulo está falando. E Paulo agora encerra trazendo certezas teológicas mais robustas para essa comunidade, para que eles tenham paz diante do Deus que ele está falando. Primeira coisa, verso 10. A primeira parte do verso 10, Paulo diz assim: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu, por que desprezas o teu irmão? É essa parte que evoca aquilo que nós falamos no início. É como se Paulo estivesse estupefado. Como assim? Sabendo que só existe um reto juiz, sabendo que só existe um justo juiz, sabendo que nós vamos nos deparar com esse juízo. Como? De que forma?
De que maneira vocês, irmãos, estão julgando irmãos? Vocês ficaram loucos? Vocês piraram? Olha, irmãos, o verso 10 aí, a parte A, é como se ele estivesse dizendo isso. Vocês perderam o parafuso. Só existe um justo juiz. Você quer ficar no lugar dele? Você é louco. Olha, esse justo juiz, ele pagou um preço enorme. Ele morreu, ele cumpriu todos os propósitos do Pai, ele ressuscitou, e ele reina agora, e um dia todos nós estaremos diante dele. E você quer tomar o trono dele? Vocês piraram? Vocês ficaram loucos? É a reação mais plena que Paulo está falando assim. Como assim? Tem noção do que vocês estão fazendo? Sabe, irmãos, tem que chegar em nós. Tem que chegar em nós. Você já percebeu como é que nós temos a facilidade de julgarmos uns aos outros? E não é o juízo do qual as Escrituras estão falando que nós temos que nos julgar uns aos outros, que é o juízo de você entender que aquilo está errado, e por causa daquilo que está errado, você ajuda, você ora, você se afasta. Não, é o juízo de condenação, o juízo de condenação. Nós temos uma facilidade enorme de condenar pessoas. Isso é pecado, irmãos. Está errado. Está errado. Nós temos hoje, como conselho da igreja, nos deparado com questões tão complexas e com atos tão complexos. Irmãos, o único juízo que a gente tem quando olha para essa questão é falar assim: Senhor, não tem como não condenar essas pessoas. Não tem como você olhar para esses pecados, essas manobras, essas mentiras, esses conchavos, essas confrarias e falar: Senhor, não tem como eu olhar para isso e não condenar. Tem misericórdia de mim, porque eu não estou aqui para condenar pessoas. Os irmãos não têm ideia, irmãos. Nós temos que lutar, nós temos que chorar, nós temos que colocar a boca no pó, para que nós não nos façamos juízes, condenadores de irmãos. Que é tão fácil. Ah, pastor, fulano de tal não falou comigo. Ah, pastor, fulano de tal fez tal coisa, miserável. Ah, pastor, fulano de tal deixou de fazer tal coisa, que infeliz. Ó, pastor, fulano de tal fez isso, isso, isso. E a pessoa vai criando aquela amargura, e vai condenando, e vai julgando, e vai condenando. Irmãos, abram mão disso. Vocês não foram chamados para isso. Nós não fomos chamados para sermos juízes de ninguém. Lembrem-se, existe um único justo juiz. Existe um único e justo juiz, o Senhor da glória, o nosso Cristo ressurreto, que reina e domina toda a terra. É aquele que está regendo todo o mundo. Só Ele é justo juiz. É o que Paulo vai tratar aqui na parte B do verso 10. Existe um verdadeiro juiz, e todos estaremos diante dele. Olha aí a parte B do verso 10. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Olha que maravilha. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Por que eu não vou perder tempo julgando os outros? Primeiro, eu vou pecar. Se só existe um único e justo juiz, o juiz está nas mãos dele. Mas o melhor, todos. Aqui literalmente são todos, tanto justos quanto ímpios. Todos estarão diante do tribunal de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que está a sua vida hoje? Sério? Como é que você chegou até aqui? Se hoje você for para aquele tribunal, como é que vai ser o seu julgamento? Se Hebreus 9:27 se cumprir hoje em você, o que você vai ouvir da parte do Senhor? Sério? E eu tenho ouvido muito crente. Sério?
Vou falar uma coisa para vocês que eu tremo, irmãos. Não porque eu sou santo ou melhor que todo mundo. Eu tremo porque eu penso, Senhor, se eu chegar a esse ponto de viver isso, tem misericórdia. Adúlteros, mentirosos, na maior cara lavada. Estive no culto ontem, estava orando por você. Meu Deus. O cara saiu do ato de porneia. A pessoa acabou de se prostituir. Ele estava no culto orando por mim. Como é que vocês estão, irmãos? Já pararam para pensar nisso? Ainda bem, até um adúltero ora por mim. Já parou para pensar nisso? Mas e essa oração? Ela está sendo ouvida? Deus está se relacionando com essa pessoa? Irmãos, os impuros não herdarão o reino dos céus. Sim, os sodomitas, os avarentos, os mentirosos, aqueles que andam na prática da pornografia, aqueles que estão na imoralidade, eles não herdarão os céus. Você pode vir para a igreja orar todos os dias, você pode fazer sacrifícios, mas o céu não é o lugar dessa pessoa. Existem crentes, isso não é um cristão, ele é esquizofrênico. O mínimo que você pode falar de uma pessoa dessa é esquizofrênico. Ele está em pleno adultério, está roubando, está matando, está mentindo. Ele chega no meio da igreja, ora, chora, clama. Quando ele está no meio dos irmãos, ele conversa como um crente, ele se comporta como um crente. Irmãos, que nenhum de nós estejamos nessa situação, porque um dia nós estaremos diante do tribunal de Deus. Eu tenho me assustado, não com esse quadro, porque esse quadro é dantesco e ele é visto de longe, mas eu tenho me assustado com irmãos, aí eu falo de maridos, que não têm cuidado das suas esposas. O básico, sabe, irmãos, o básico, de você andar de mãos dadas, de você estar do lado da sua esposa, de você estar apto para protegê-la de uma circunstância difícil, complexa, violenta. Esses dias o pessoal falou assim: rapaz, a coisa está ficando feia. E um irmão falou assim: não, melhorou um pouco. Por quê? Antigamente, muitas irmãs ficavam atrás, o marido ia andando e a mulher estava atrás. Hoje não, as mulheres estão na frente. Como? O cara fica ali parado, fica no carro, fica em tal local, ele fica assim, ó. E o dedinho vai subindo. Cadê a esposa? Rapaz, já foi, já voltou, já foi de novo, já voltou. Atravessou rua, passou no meio de perpetradores, fez tudo. E aí, tá aí? Tô bem. Eu temo, irmão, sinceramente. Eu estou falando aqui coisas básicas. Se nós olharmos por questões mais corriqueiras de casa, eu não vejo maridos ajoelhando na cama e orando com as suas esposas, questionando e perguntando quais são suas fragilidades, esposa. O que está maltratando o seu coração? Eu sou seu pastor, eu estou como seu pastor. Deixa eu te ajudar, deixa eu pastorear a sua vida. É cuidar física e espiritualmente. Irmãos estão deixando de fazer isso. Irmãos, isso é pecado, irmãos. Isso é erro, isso é falha. Você está sonegando aquilo que está sobre você. É sua obrigação. E um dia você vai estar diante daquele que é todo poderoso e é juiz. Como é que vai ser esse dia, irmãos? Como é que vai ser esse dia? Pastor, vai ser só alegria, eu vou para o céu. Será? Eu vejo filhos que não honram mais os pais hoje. Assim. Pasmem. Eu vejo filhos que não ligam para os seus pais mais hoje. Tem filhos que passam uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias, um mês. Nem mensagem nessa miséria de telefone, não faz mais isso.
Ué, o que está acontecendo? Hoje se tornou comum colocar pai nos asilos. Hoje se tornou comum esquecer e abandonar as pessoas. Está tudo muito fácil, irmãos. Hoje eu vejo filhos que preferem pegar seus dinheiros e colocar em qualquer lugar, ao invés de pegar o seu dinheiro e comprar remédio para os seus pais, fralda para os seus pais, roupa para os seus pais, comida para os seus pais. O que está acontecendo, irmãos? E é crente, está louvando, está no meio da igreja lá, com as mãos levantadas, chorando. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Irmãos, eu vejo filhos que rejeitam o abraço dos seus pais. É sério isso? Filhos estão rejeitando a aproximação com seus pais. Que igreja é? Que crente é esse, irmãos? Pois todos haveremos de comparecer no tribunal de Cristo. Você está preparado de chegar naquele grande dia? Você está preparado, irmãos? Ah, pastor, mas eu sou calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre, eu tenho certeza disso. Olha, que maravilha, que coisa linda. Oh, que calvinismo maravilhoso, coisa linda. Se esse calvinismo se convertesse em prática de vida fiel à palavra, nós teríamos mudado muita coisa nesse país, nessas casas. Não é assim não, irmãos, não é assim não. Do púlpito eu estou gritando, irmãos, para vocês. Aonde você está errando, aonde você está sonegando, mude. Eu não posso julgar vocês, irmãos, eu tenho os meus erros. De todas essas parafernálias que eu falei para vocês aqui, vocês acham que eu estou livre delas? De forma alguma. Sou tão pecador quanto vocês. Mas eu estou gritando, irmãos, observem esses pontos. No que vocês estiverem errando, consertem. Consertem. Consertem, porque ainda dá tempo. Vai chegar um dia que não vai ter mais tempo. Você não vai ter mais oportunidade. Nós não vamos poder mais olhar para lá e falar assim, Senhor, me dá graça para eu fazer diferente. Não vai ter mais isso. O terceiro ponto do que Paulo fala aqui agora, nessa robustez teológica, ele fala sobre a certeza do grande juízo. Um dia, todos serão julgados e reconhecerão. Prestem atenção no que eu falei aqui. Todos serão julgados e reconhecerão Ele. Olha que poderoso isso aqui. Verso 11. 14, verso 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Aqui Paulo está evocando um texto do Antigo Testamento, Isaías 45, verso 23. Vai chegar um dia, irmãos, todos se depararão com o Senhor. Algo é muito importante aqui. Nesse dia, todos confessarão que Ele é Senhor. Todos confessarão que Ele é Senhor. Sabe aquele esquerdista? Vocês estão perdendo tempo. Vocês são tolos. São bestas, são idiotas, são isso e aquilo outro. Sabe aqueles cientistas? Eu rasgo a Bíblia de cima a baixo, isso não tem nada. Sabe aquelas que defecam e urinam na palavra de Deus no meio das avenidas? Sabe aqueles homens mais inteligentes do mundo que desprezam da fé? Todos confessarão que Ele é Senhor. Mas nem todos confessarão que Ele é Salvador. Você vai ver todas as pessoas reconhecendo, Ele é Deus. Esse dia vai ser tenebroso, irmãos.
Talvez vai ser um dos dias mais difíceis em toda a história do mundo. Aquelas grandes autoridades, aquelas pessoas mais perversas, mais odiosas, eles vão se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Eles vão falar assim: era verdade, tudo era verdade, tudo foi verdade, como eu pude não ouvir? Era verdade. Muitos dos nossos vão estar nesse dia também, daqueles que nós amamos, daqueles que nós choramos por eles. Eles vão estar nesse dia e vão falar assim: era tudo verdade o que falaram para mim. Nossa, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas vai parar por aí. Triste dia. Triste dia. Nós vamos olhar para Ele e vamos falar assim: Ele é Deus, mas Ele é o meu Salvador. E nós vamos escutar aquela frase que fala lá no livro de Mateus, se não me foge a memória, lá no capítulo 26, se não me foge a memória também, onde ele fala assim: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai, o que tenho preparado para vocês. Vinde a mim. Nós vamos ter o reto juiz, o Senhor e o nosso Salvador julgando, e nós vamos entrar nas mansões aonde tudo está preparado para nós. Que dia, irmãos, que dia. A morte não é certa. Eu não sei se eu vou morrer, não sei, que se Ele voltar hoje, eu não verei a morte. A única certeza é essa. Paulo evoca essa certeza aqui. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso. E por último, Paulo fecha no verso 12. Cada um de nós deve cuidar da sua própria vida. Aí o verso 12 ele encerra dizendo assim: assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que Paulo está falando aqui no verso 2 é que nós devemos ter o zelo do juízo próprio, segundo a palavra de Deus. Depois de todo esse enquadramento genérico, teológico, com certezas teológicas divinas, cuida da sua vida. Julgue a você mesmo. Viva e morra. Viva para o Senhor e morra para o Senhor. Deixa de julgar o outro. Tenha paz. Essa é a mensagem do verso 5 ao verso 12. 4 ensinos para que nós possamos aplicar do que nós aprendemos hoje. O primeiro ensino é esse, irmãos: os problemas triviais dos irmãos não podem nos levar a pecar contra Deus. O que é trivial da prática da vida dos nossos irmãos não deve ser levado em conta, e eu não devo fazer isso um trampolim de pecado para eu pecar contra Deus. Eu sou juiz, eu posso julgar os irmãos, eu posso brigar com os irmãos, eu posso apontar o erro, eu posso apontar o... Não, irmãos, trivial, fica na sua, fica quieto. O segundo ensino: nós devemos ser bons mestres. Bons mestres com os que estão ao nosso lado, ensinando e exortando do simples ao complexo, principalmente os que são pais. Principalmente vocês que são pais, sejam bons mestres. Ensine os filhos de vocês. Comece daquela papinha, do leitinho, líquido, vai aumentando da papinha até chegar na picanha, mas vai devagar, sem pressa. Mas pastor, não aguenta esse moleque. Aguenta, é seu filho. Melhor que você estivesse na praia, né? Mas você tem que aguentar, é seu filho, é sua filha, tem que aguentar. Seja um bom mestre, ensine devagar, vai devagar. Sara, é lento e contínuo. O terceiro ensino que nós temos que trazer para nós nos dias de hoje: Jesus é juiz e modelo para todas as ovelhas. Jesus é o reto, é o justo juiz e é modelo para todas as ovelhas.
E por último, talvez seja o mais esplendoroso do que nós podemos aprender e ter a certeza hoje. Um dia, meus irmãos, todos iremos comparecer no tribunal do Senhor. Todos iremos comparecer no tribunal do Senhor. Os crentes estarão diante do Senhor e Salvador e darão glórias, aleluias, glória seja ao nosso Deus. Os ímpios estarão diante daquele que é Senhor. Um dia de festa e um dia de trevas para muitos. Sigamos, vamos em frente. Tem muita coisa para a gente viver, tem muita coisa para a gente fazer o certo e principalmente tem muita coisa errada para que nós possamos obliterar das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos pela palavra que nós ouvimos agora. Te agradecemos, Senhor, pela certeza que Tu nos dá, que um dia estaremos contigo. Um dia seremos julgados pelo reto e justo juiz. Te louvamos porque em Cristo encontramos o perdão, em Cristo fomos regenerados, em Cristo fomos transformados e Teu Espírito está nos santificando, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque como igreja estamos crescendo, Senhor, aprendendo. Nos ajuda, Pai. Não nos permita, Senhor, a entrarmos nesses erros tolos e pequenos, de ficarmos presos nas trivialidades, de pensarmos que podemos julgar ou desprezar os nossos irmãos. Ajuda-nos a fugir dessa prática nefasta. Dai-nos a graça de sermos crentes prudentes e conhecedores da Tua palavra, para que possamos viver para Ti todos os dias, glorificando o Senhor. E aquele dia, aquele grande dia, se Ele chegar para nós, o dia da nossa morte, que nós possamos, Senhor, saber que nós estamos morrendo e morrendo para Ti. Quer vivamos, quer morramos, vamos para Ti. Nós, ousadamente, Senhor, nós pedimos a Ti, Maranata, vem, Senhor, vem, Senhor, que nós possamos experimentar esse grande dia. Como seria bom se fosse agora, como seria bom se os nossos olhos vissem o céu se abrindo e o Senhor vindo buscar a Tua igreja. Mas, Pai, contigo estamos por que deve e é. Segura nossas mãos e nos ajuda. Não nos deixe esquecer dessas palavras, dessa verdade, para que nós possamos viver para Ti todos os dias. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.